Sevda Erginci, a atriz que conquistou milhões de fãs com seu papel em Fruto Proibido, está no centro de uma história que poucos conhecem. O que realmente aconteceu nos bastidores da sua carreira? Por que é que ela tomou decisões que surpreenderam a todos? Hoje vamos revelar detalhes misteriosos sobre a vida de Sevda Erginci, que vão deixar você sem palavras. Se você é fã de séries turcas e quer saber a verdade sobre esta talentosa atriz, fica conosco até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo sobre seus atores favoritos. Vamos começar! Sevda Erginci nasceu em 3 de outubro de 1993 em Istambul, uma cidade cheia de contrastes e culturas que se misturam a cada esquina. Sua própria família refletia essa diversidade. O pai, Bülent Erginci, veio de Mardin, uma cidade histórica do sudeste da Turquia conhecida pela convivência entre diferentes etnias e tradições. Ele tinha ascendência árabe. A mãe, Zeynep Aydin, era imigrante da Macedônia e carregava as raízes turco-macedônias da região. Essa combinação cultural formou o ambiente colorido em que Sevda cresceu. Ela não era filha única. Cresceu ao lado de 2 irmãos, um menino e uma menina, com quem dividiu brincadeiras, turbulências da infância e muitas histórias pelas ruas movimentadas de Istambul. A vida parecia seguir tranquila, até que quando Sevda tinha apenas 3 anos, seus pais decidiram se separar. Para uma criança tão pequena, tudo aconteceu sem grandes explicações. Anos mais tarde, Sevda contou que não tinha consciência do que estava acontecendo naquela época. Após a separação, a responsabilidade pela criação caiu principalmente sobre o pai. Foi ele quem acompanhou a maior parte de sua educação e rotina. Mesmo assim, Sevda manteve um relacionamento saudável com a mãe, conseguindo equilibrar as 2 partes de sua família ao longo da vida. Essa convivência, embora dividida, ajudou a construir sua segurança emocional. Desde pequena, Sevda era uma criança cheia de energia. Não gostava de ficar dentro de casa e estava sempre correndo, explorando e conversando com todos ao seu redor. A família dizia que sua maior lembrança da infância de Sevda era a dificuldade diária de convencê-la a voltar para casa depois das brincadeiras na rua. Essa energia intensa encontrou um rumo natural quando ela começou a demonstrar interesse pelas artes. Aos 5 anos, Sevda subiu ao palco pela primeira vez no Teatro Infantil Semaver Companhia, na peça Pak ve Sevgisi Shekleri. Mesmo tão pequena, sentiu algo especial naquele momento. O palco parecia lhe oferecer um tipo de liberdade que ela não encontrava em nenhum outro lugar. Era como se aquele ambiente fosse feito sob medida para sua imaginação e inquietação. Durante a infância, Sevda nutriu muitos sonhos artísticos. Por um tempo, acreditou que seria bailarina. Depois estudou piano e praticou flamengo por 3 anos, desenvolvendo sensibilidade musical e corporal. Ela estava sempre experimentando novas formas de expressar o que sentia. Apesar de ativa e criativa, Sevda tinha dificuldade com a escola tradicional. Não gostava da rigidez das salas de aula e da rotina fixa. Para ela, o espaço onde realmente conseguia respirar era o palco. Era ali que sentia que podia existir do jeito que desejava, sem limitações. O teatro se tornou um refúgio e, ao mesmo tempo, um lugar onde descobria um sentido de pertencimento. Esses primeiros anos, marcados pela separação dos pais, pela mistura cultural da família e pelo contato precoce com a arte, começaram a moldar a futura atriz. A menina inquieta, que aos 5 anos subiu ao palco sem imaginar o impacto daquela experiência, estava dando os primeiros passos rumo a um caminho que mudaria a sua vida. E esse caminho começaria a se revelar com mais força alguns anos depois. A adolescência de Sevda Erginci marcou o início de uma nova fase em sua vida. Depois de uma infância cheia de energia e curiosidade artística, ela retornou ao teatro aos 15 anos, mas dessa vez com um propósito muito mais claro. O palco já não era apenas um lugar de brincadeira ou experimentação. Agora tornava-se um espaço onde ela começava a descobrir sua verdadeira vocação. Nessa fase, participou novamente da peça Pak ve Sevgisi Shekleri, que havia sido sua primeira experiência teatral na infância. Voltar a esse projeto foi como reencontrar uma parte de si mesma que sempre esteve ali, esperando o momento certo para florescer. Foi durante uma apresentação escolar que o destino interveio de forma direta. O ator Ozan Güven estava na plateia e, ao observar o desempenho de Sevda, identificou nela um talento natural. Aquela noite mudaria tudo. Graças à observação dele, a jovem ganhou a oportunidade de entrar no mundo profissional da atuação. A partir dali,
Sêveda decidiu se dedicar seriamente à carreira artística e começou a estudar na renomada escola Kenter Teatro, onde teve orientação da lendária Yıldız Kenter. O convívio com professores experientes e exigentes ajudou a moldar sua técnica, disciplina e compreensão do que significava ser atriz. O crescimento foi rápido. Em 2012, aos 19 anos, Sêveda estreou na televisão, na série Koyu Kirmizi. Interpretou Ayşe, seu primeiro papel de destaque, e dividiu cena com nomes importantes como Özgür Namal e o próprio Ozan Güven, que havia sido responsável por sua descoberta. Ainda no mesmo ano, participou da série histórica Veda, onde interpretou Lamir. Essas experiências iniciais lhe deram confiança e permitiram que ela começasse a construir uma base sólida dentro da indústria. Mas o verdadeiro salto viria em 2013, quando Sêveda foi escalada para a série Karagulu. Ela interpretou Ayşe Özalp por 125 episódios entre 2013 e 2016. Esse papel foi decisivo, pois permitiu que desenvolvesse uma personagem profunda, teimosa e apaixonada, características que Sêveda conseguiu transmitir com naturalidade. Com o tempo, conquistou seu primeiro grupo fiel de fãs, que acompanhavam cada novo episódio com entusiasmo. Durante esse período, Sêveda enfrentava uma rotina intensa. Precisava equilibrar os estudos de atuação, ensaios e longas horas de gravação. Apesar do sucesso, era comum sentir inseguranças e medos próprios de uma jovem atriz em início de carreira. Ainda assim, ela seguia firme, aprendendo a lidar com a pressão e com as expectativas crescentes. Mesmo com as dificuldades, aquele conjunto de experiências consolidou sua paixão pelo ofício. O palco e os sets de gravação deixaram de ser apenas lugares de aprendizado. Tornaram-se parte essencial de sua identidade. Ao final dessa fase, Sêveda já havia compreendido que atuar não era apenas um trabalho, mas sim um caminho de vida. À medida que crescia profissionalmente, novos desafios surgiam, mas ela estava pronta para enfrentá-los. Depois de conquistar seu espaço em Karagulu, Sêveda se preparava para viver um novo salto em sua carreira, que a levaria a horizontes ainda mais amplos. A história dela continuaria evoluindo, e cada passo a aproximava do reconhecimento nacional. O próximo capítulo marcaria a transição definitiva da jovem promissora para uma atriz consolidada. Depois do sucesso conquistado com a longa participação em Karagül, Sêveda Ergindi começou a viver uma fase decisiva em sua carreira. O reconhecimento que ganhou na televisão abriu novas portas e permitiu que ela explorasse outros espaços dentro do mundo artístico. Em 2015, surgiu a oportunidade que marcaria seu primeiro grande salto: sua estreia no cinema. Ela foi convidada para atuar no filme Uzaklar de Aramã, dirigido pela lendária Turkan Şoray, uma das figuras mais respeitadas e admiradas do cinema turco. Trabalhar com alguém tão importante trouxe para Sêveda uma mistura de emoção, orgulho e responsabilidade. No set de gravação, Sêveda conviveu com um elenco experiente, que incluía nomes como Yağmur Ünal, Mehtap Bahri e Mustafa Ogulu. A jovem atriz sabia que estar naquele projeto significava entrar em um novo nível profissional. O cinema exigia outro ritmo, outra sensibilidade e uma capacidade de entrega diferente da televisão. Essa experiência se tornou um marco em sua trajetória, mostrando que ela não estava limitada a um único formato. Ao mesmo tempo, Uzaklar de Aramã ampliou seu alcance dentro da indústria e reforçou sua imagem como uma atriz promissora. Após o fim de Karagül, em 2016, Sêveda não teve descanso. Ela foi imediatamente escalada para a série juvenil Hayat Bazentatluda. Nessa produção, interpretou Kara Sêveda, uma personagem forte, teimosa e apaixonada. O papel destacou mais uma vez sua versatilidade, já que a trama exigia leveza, energia e um toque de humor. O público recebeu bem sua interpretação, e a crítica elogiou sua capacidade de transitar entre estilos diferentes. Para Sêveda, era mais uma confirmação de que estava no caminho certo. Em 2017, a atriz continuou trabalhando sem pausas significativas. Ela participou da série Ver Eline Aşk, onde interpretou Sultan Ayperi, uma jovem do campo. Esse papel a levou a explorar uma personagem completamente diferente daquelas que havia feito antes. Enquanto seus papéis anteriores haviam sido principalmente urbanos, Sultan Ayperi exigia uma abordagem mais simples, natural e ligada à vida rural. A mudança foi recebida de forma positiva,
mostrando que Sávida tinha habilidade para se transformar de acordo com a necessidade de cada personagem. Apesar de todas essas conquistas, o estrelato nacional ainda não havia chegado por completo. Sávida trabalhava muito, acumulava elogios e crescia a cada produção, mas ainda faltava o projeto que colocaria seu nome em definitivo entre as atrizes mais populares da Turquia. Mesmo assim, essa fase foi essencial para fortalecer sua técnica e ampliar sua maturidade profissional. O ritmo intenso começava a cobrar um preço emocional e físico. A jovem atriz já havia emendado vários projetos seguidos, com pouco tempo para descanso. A pressão era grande e as exigências do mercado não diminuíam. Ainda assim, Sávida continuava motivada. Ela sabia que estava construindo algo maior, tijolo a tijolo, e que cada produção acrescentava uma nova camada à sua trajetória. Sem perceber, Sávida estava prestes a viver um momento de virada. Um novo papel surgiria em seu caminho e a levaria finalmente ao estrelato nacional, mudando sua carreira de maneira definitiva. Esse momento chegaria em 2018 e colocaria seu nome entre os mais comentados do país. O ano de 2018 marcou uma virada definitiva na carreira de Sávida Ergindi. Depois de anos construindo seu caminho com esforço constante, ela finalmente recebeu o papel que mudaria sua vida. Foi escolhida para interpretar Zeynep Yılmaz na novela Yasak-Eme, conhecida internacionalmente como Fruto Proibido. A série exibida pela Fox TV contava a história de duas irmãs com personalidades completamente diferentes. Zeynep era a irmã mais nova, doce, delicada, ingênua e sempre guiada pelo desejo de fazer o que considerava correto. O público rapidamente se identificou com seu jeito simples e carismático. A química com Onur Tuna, que interpretava Alihan Tazdemir, impulsionou ainda mais seu sucesso. O casal se tornou um dos favoritos dos telespectadores, criando uma base de fãs intensa e apaixonada. As cenas românticas viralizavam nas redes sociais e Sávida começou a ganhar popularidade internacional, conforme a novela passou a ser exibida em outros países. Mas junto com o sucesso veio um dos períodos mais incômodos de sua vida pública. A imprensa e parte do público começaram a comentar insistentemente sobre a diferença de altura entre Sávida e Onur. Enquanto ela tinha 1,59 m, Onur chegara a quase 2 metros. Esse contraste se tornou um assunto frequente nos programas de fofoca e nas redes sociais. Manchetes ironizavam a situação e a chamavam de a atriz mais baixa da Turquia. Algumas publicações chegaram até a alterar sua altura, listando-a como 1,61 m, algo que ela precisou corrigir publicamente. Nos bastidores, a produção usava plataformas para equilibrar a altura dos dois em cenas românticas. Sávida encarava isso com humor, mas o excesso de comentários começou a se tornar um peso psicológico. Ela afirmava que estava ali para atuar e não para ser medida fisicamente. Mesmo assim, o tema continuava voltando sempre que ela aparecia em um novo projeto. A discussão sobre sua altura se transformou em algo repetitivo e cansativo, marcando uma fase de grande exposição midiática. Apesar dessa polêmica desgastante, sua atuação como Zeynep recebeu muitos elogios. O público amava sua personagem e Sávida viveu uma das melhores fases profissionais da carreira. Yasak-Eme se tornou um fenômeno de audiência e consolidou sua imagem como protagonista jovem. Ela permaneceu na série por 2 temporadas completas. Em 2019, tanto ela quanto o Onur Tuna deixaram a produção no episódio 46, quando seus personagens tiveram um final feliz. A saída conjunta reforçou ainda mais a sensação de que a dupla havia se tornado um dos pontos mais fortes da novela. Com Yasak-Eme, Sávida alcançou o estrelato nacional que vinha construindo lentamente desde os primeiros trabalhos, mas ao mesmo tempo passou a enfrentar um nível de exposição que exigia força emocional. A partir dali, sua carreira se tornaria ainda mais intensa, com novos projetos, desafios inesperados e situações que testariam sua resistência. Os próximos anos trariam momentos de dor, escândalos e mudanças profundas em sua vida pessoal, abrindo caminho para uma nova fase cheia de turbulências. Depois do enorme sucesso em Yasak-Eme, a vida profissional de Sávida Ergindi estava em alta. Porém, sua vida pessoal seguiria um caminho muito mais difícil. Durante alguns anos, ela manteve um relacionamento sério com o ator Yılmaz Kunç. Os dois formavam um casal querido pela imprensa e pelos fãs, e muitos acreditavam que o casamento era apenas questão de tempo. As famílias dos dois se davam bem, e a relação parecia estável. Por isso, quando o escândalo estourou,
A reação do público foi imediata. Em julho de 2021, poucos dias depois de o casal ser fotografado em férias em Bodrum, ao lado das mães, surgiu uma revelação inesperada. A advogada e influenciadora digital Seray Otzuk publicou em suas redes sociais mensagens privadas enviadas por Yilmaz Kunt. Nas conversas, ele tentava marcar encontros com ela, mesmo estando comprometido e caminhando para o casamento com Sevda. As mensagens chamaram atenção pela insistência e pela situação considerada desrespeitosa. Seray denunciou o comportamento dele e afirmou que um homem prestes a se casar não deveria procurar outra mulher. A postagem ganhou grande repercussão e rapidamente se espalhou pelas redes sociais turcas. Em poucas horas, o nome de Sevda estava entre os mais comentados do país. O público se dividia entre indignação, apoio e curiosidade. A exposição foi dolorosa para a atriz, que sempre teve uma postura discreta em sua vida pessoal. Logo após o escândalo, Sevda e Yilmaz deixaram de se seguir no Instagram, algo que reforçou ainda mais a confirmação da traição. A atriz publicou uma imagem com um trecho do livro Dicionário das Emoções, de Tiffany Watts Smith. O trecho falava sobre a dor causada quando alguém que amamos nos machuca, e sobre a gravidade de uma traição emocional. A escolha dessa citação funcionou como um desabafo silencioso, uma forma de expressar o que sentia sem entrar em detalhes. O público e a imprensa rapidamente interpretaram a publicação como uma resposta direta ao ocorrido. Mesmo abalada, Sevda manteve sua postura e não falou abertamente sobre o assunto naquele momento. O relacionamento terminou e ambos seguiram caminhos separados. Entretanto, a história não acabou ali. 2 meses depois, em setembro de 2021, Sevda e Yilmaz foram vistos juntos novamente em Akyaka, um popular destino turístico. Eles jantavam com amigos, entre eles Ismael Ergi Chasmas e sua esposa. A aparição surpreendeu a todos, já que indicava uma possível reconciliação. Logo depois, voltaram a se seguir nas redes sociais, reforçando ainda mais a ideia de que davam uma nova chance ao relacionamento. Para muitos, essa reconciliação parecia improvável, mas mostrava a complexidade emocional de vínculos construídos ao longo dos anos. Sevda continuava mostrando sua sensibilidade e capacidade de perdoar, mesmo depois de uma situação tão dolorosa. Porém, a marca do escândalo permaneceria como uma lembrança difícil em sua trajetória. Enquanto tentava reconstruir sua vida pessoal, Sevda também enfrentava desafios importantes em sua carreira. E nos meses seguintes, sua jornada continuaria com novas mudanças, novos riscos e até situações de perigo que colocavam sua força à prova. Depois de enfrentar turbulências na vida pessoal, Sevda Erguinti mergulhou em um dos projetos mais desafiadores de sua carreira. Em 2020, ela foi escalada para a série histórica Uyanışı Büyük Selçuklu, exibida pela TRT1. A produção retratava o período do Império Seljúdico e acompanhava a trajetória do sultão Ahmad Sancar, considerado um dos líderes mais importantes da época. Essa nova fase exigia de Sevda habilidades completamente diferentes das que havia desenvolvido em suas séries anteriores. A atriz interpretou Turna Hatun, uma jovem turcomana descrita como curandeira, de coração generoso e dona de uma beleza lendária. Turna era um interesse romântico de Sencer, personagem vivido por Ekin Koç, e posteriormente se tornaria sua esposa dentro da trama. A personagem tinha grande importância na história, não apenas como companheira do protagonista, mas também como uma figura ligada à cura, equilíbrio e sensibilidade. O trabalho em uma série de época trouxe desafios intensos. Sevda precisou aprender técnicas de montagem, carregar figurinos pesados e se adaptar ao clima de set que incluía longas filmagens ao ar livre. As cenas de ação exigiam foco e preparo físico, algo que ela abraçou com dedicação. No entanto, mesmo com o treinamento, nem tudo saiu como planejado. Durante uma gravação, Sevda passou por um momento de grande perigo. Ela estava montada em um cavalo para a cena de cavalgada ao lado de Ekin Koç.
Em determinado momento, o cavalo que ela montava tentou ultrapassar o cavalo do colega e acabou perdendo o controle. O cavalo disparou em alta velocidade além da área de filmagem, levando Sevda junto e causando desespero na equipe técnica. O risco era enorme, já que o terreno irregular poderia provocar uma queda grave. A equipe correu para tentar conter a situação e, felizmente, o cavalo foi controlado a tempo. Sevda não sofreu ferimentos sérios, mas o susto marcou sua experiência na produção. Apesar do incidente, ela decidiu continuar trabalhando normalmente. Sua postura profissional impressionou colegas e diretores, mostrando que estava disposta a enfrentar qualquer obstáculo para entregar o melhor resultado. Uyanış Büyük Selçuklu se tornou um grande sucesso de audiência na Turquia. A série foi elogiada pela qualidade de produção, figurinos detalhados e reconstrução histórica. Para Sevda, esse trabalho trouxe um novo tipo de reconhecimento, já que ela provou que podia atuar em produções épicas e complexas. A responsabilidade era grande, e ela mesma comentou que interpretar uma figura histórica exigia cuidado e respeito, já que muitas pessoas se identificavam com esse tipo de personagem. O ambiente no set foi descrito por ela como acolhedor, mesmo com a intensidade das gravações. A equipe se tornou uma espécie de família temporária, unida pela rotina pesada e pela necessidade de trabalhar em harmonia. Depois de completar sua participação na série, Sevda deixou Turna Hatun para trás, mas o público não esqueceu a personagem. Muitos fãs pediam seu retorno mesmo depois da sua saída. Essa fase ampliou ainda mais as possibilidades de sua carreira. Entretanto, os anos seguintes trariam desafios muito diferentes, envolvendo expectativas frustradas, cancelamentos inesperados e novas batalhas emocionais. Depois do intenso trabalho em uma série histórica, Sevda Erdinci acreditava que entraria em uma fase mais estável na carreira. No entanto, o que veio a seguir se tornaria um dos períodos mais difíceis de sua vida profissional. Em 2021, ela foi escolhida para protagonizar a série El Kizzy, exibida pela Fox TV. A produção prometia ser um drama forte e emocional, contando a história de Ezo Bozdali, uma jovem marcada por traumas profundos. A personagem havia perdido a mãe na infância, sofria abuso do pai e crescera em um ambiente cheio de violência e negligência. Era um papel carregado de dor, intensidade e revolta. Ezo era descrita como impulsiva e extremamente emocional, alguém capaz de tomar decisões radicais movida pelo ressentimento acumulado ao longo da vida. Seu par romântico era interpretado por Ismail Ege Şazmaz, um ator jovem e bastante querido pelo público. Apesar das expectativas, a série não conseguiu conquistar audiência suficiente. Mesmo com o empenho do elenco e da equipe, os números de audiência eram baixos desde o início. Em 2022, após apenas 13 episódios, El Kizzy foi cancelada. A notícia abalou Sevda, que havia investido energia emocional e física em um papel tão intenso. Sem tempo para descansar, ela rapidamente aceitou um novo trabalho em junho de 2022. A nova série, chamada Seni Kalbime Sakladım, foi exibida pela TRT1 e tinha uma proposta completamente diferente da anterior. Era uma comédia romântica leve onde Sevda interpretava Zeynep, uma CEO inteligente e dedicada de uma empresa de química. Seu parceiro de cena era Ekin Meriç Taymaz, que interpretava Divan Mer, um manobrista humilde, orgulhoso e de origem simples. O contraste entre os personagens criava situações divertidas e um clima romântico esperado pelo público. Entretanto, assim como em Yasak Elma, a diferença de altura entre Sevda e seu par romântico virou assunto na imprensa. Enquanto ela tinha 1,59 m, Ekin Meriç Taymaz tinha 1,92 m. Nas redes sociais, isso gerou comentários, brincadeiras e até críticas exageradas, algo que já começava a cansar Sevda. Para tentar levar o assunto com leveza, ela chegou a publicar fotos divertidas, mostrando como o casal aparecia nos bastidores para ajustar o enquadramento. A série estreou em 30 de junho de 2022 e começou com uma expectativa positiva, mas não conseguiu se manter. As audiências ficaram muito abaixo do esperado.
e, surpreendendo até mesmo o elenco, Senei Kalbime Sakladum foi encerrada abruptamente em 11 de agosto de 2022, com apenas 7 episódios. O choque foi grande. Sérvida declarou que todos ficaram muito tristes e que a equipe havia se conectado de forma verdadeira. Ela lamentou o fim tão rápido, afirmando que não fazia sentido continuar comentando um projeto já encerrado. Após o cancelamento, surgiu ainda uma pequena polêmica. Sérvida deixou de seguir Ekimmert Daimais nas redes sociais, gerando especulações na mídia. Questionada sobre o assunto, ela respondeu de forma firme que apenas ela decide quem faz parte da sua vida. Era mais um reflexo do desgaste emocional acumulado em um período difícil. Esse segundo cancelamento consecutivo marcou profundamente a atriz, que começava a enfrentar dúvidas sobre a própria sorte profissional. Depois de 2 cancelamentos seguidos, Sérvida Ergine ainda acreditava que poderia viver uma nova virada positiva em sua carreira. Em 2024, ela voltou à televisão com grande expectativa, agora como protagonista da série Kumazali, também exibida pela TRT1. O projeto tinha um elenco forte, direção experiente e uma história envolvente, o que fazia muitos acreditarem que finalmente ela teria um retorno triunfal. Na trama, Sérvida interpretava Özge Gunay, uma chefe humilde que trabalhava havia 6 anos em um restaurante tradicional. Sua vida mudava completamente quando conhecia Arat Girayli, interpretado por Gökhan Alkan, herdeiro de uma das famílias mais influentes e ricas da Turquia. O encontro entre os dois dava início a uma história de amor intensa, marcada por paixão, segredos e conflitos familiares. O casal rapidamente conquistou o público nas primeiras fotos divulgadas e foi considerado pela imprensa como candidato a casal favorito de 2024. A trama se aprofundava quando Özge passava a morar na mansão da família Girayli. Ali, ela descobria ambientes cheios de mistérios e tensões. A irmã de Özge, Birhe, tinha ambições próprias, enquanto a presença da ex-esposa de Arat, Jale, que havia morrido em circunstâncias suspeitas, adicionava um clima constante de suspense. Todos esses elementos sugeriam que a série poderia se tornar um grande sucesso. Kumazali estreou em 15 de fevereiro de 2024. Desde o início, a química entre Sérvida e Gökhan Alkan recebeu elogios. As cenas compartilhadas pelos dois ganharam destaque nas redes sociais e criaram um grupo dedicado de fãs. A produção apostava em uma combinação de romance, drama e suspense, fórmula que já havia funcionado em outras séries turcas. Tudo indicava que Sérvida finalmente viveria uma fase menos turbulenta. No entanto, a resposta do público foi bem diferente do esperado. Apesar do investimento, a série não conseguiu alcançar bons índices de audiência. Mesmo com campanhas, entrevistas e divulgação, os números continuaram baixos. Com o passar das semanas, ficou claro que a trama não estava conquistando a massa de telespectadores necessária para se manter em uma emissora grande como a TRT1. Esse cenário levou a uma decisão difícil e inevitável. Kumazali foi cancelada após apenas 10 episódios. O último capítulo foi ao ar em 2 de maio de 2024, encerrando mais um projeto estrelado por Sérvida de maneira prematura. Era o 3º cancelamento consecutivo de uma série em que ela era protagonista. A situação passou a gerar comentários na indústria televisiva turca. Alguns chegaram a dizer que a atriz estaria sem sorte nos projetos. Outros compararam sua fase com a de atores que também sofreram cancelamentos seguidos, como Alp Navruz e Sinem Unsal. Para Sérvida, o impacto emocional foi grande. Ela havia investido meses no trabalho, empenhado energia e enfrentado novamente expectativas altas. O cancelamento trouxe frustração e dúvidas, porém, mais uma vez, ela escolheu seguir adiante. Depois de tantas turbulências profissionais e emocionais, Sérvida Erginç tentava reencontrar equilíbrio na vida pessoal. Após o escândalo envolvendo Yilmaz Kunt em 2021, o casal voltou a se aproximar. A reconciliação surpreendeu o público e mostrou que havia sentimentos profundos entre eles. Em março de 2022, Sérvida deu uma entrevista abordando o tema com cautela. Ela explicou que a separação não havia sido como as redes sociais mostraram e que alguns detalhes eram pessoais demais para serem expostos.
Afirmou ainda que, naquele momento, os dois estavam felizes e vivendo bem juntos. O relacionamento parecia caminhar com mais maturidade. Quando perguntada sobre casamento, Sérvida disse que não havia necessidade de formalizar imediatamente, já que moravam juntos e não sentiam pressão das famílias. Porém, apesar do esforço para reconstruir a relação, o fim definitivo acabou chegando. Dessa vez, sem escândalos, sem declarações públicas e sem revelações. O rompimento aconteceu de forma silenciosa, preservando a privacidade que Sérvida tanto valorizava. Em 2023, um novo capítulo começou a se formar em sua vida afetiva. Foi nesse ano que Sérvida conheceu Efe Saydut, um arquiteto de 36 anos. O encontro aconteceu em um rancho de equitação pertencente a amigos em comum. Ambos estavam presentes por acaso, e uma simples conversa foi o suficiente para iniciar uma conexão que mudaria seus caminhos. A paixão por cavalos aproximou os dois de forma natural, criando um ambiente leve e confortável desde o início. Apesar da conexão imediata, Sérvida revelou que não se abriu logo nos primeiros momentos. As experiências negativas do passado a deixavam cautelosa. Ela contou que levou um tempo até conseguir mostrar seus sentimentos de maneira clara, pois temia se ferir novamente. Efe demonstrou paciência e compreensão, permitindo que o relacionamento se desenvolvesse de forma segura e sem pressões. Ele chegou à vida de Sérvida em um momento em que ela estava aprendendo a se valorizar e a se colocar em primeiro lugar. O romance cresceu longe dos holofotes. O casal preferiu manter a discrição, evitando exposição desnecessária. Em setembro de 2024, porém, o relacionamento ganhou um novo marco. Os dois realizaram uma cerimônia de noivado em Mardin, cidade natal do pai de Sérvida. O evento seguiu tradições locais com joias de ouro e a presença calorosa da família. Poucos dias depois, em 13 de setembro de 2024, fizeram um casamento civil íntimo em Izmir, com a presença apenas de familiares e amigos muito próximos. Em 20 de setembro, celebraram uma festa grandiosa na ilha grega de Tios. Sérvida escolheu um vestido simples e elegante, irradiando felicidade. Entre os convidados estavam amigas queridas como Gzen Karaka, Gonca Vuslateri e Birandamla Yilmaz, que acabou pegando o buquê durante a festa. A celebração marcou o início de uma fase estável e amorosa na vida de Sérvida. Após o casamento, ela adotou o nome Sérvida Erginç Saydut nas redes sociais. Em entrevistas recentes, comentou que ela e Efe desejam aumentar a família em breve, sugerindo planos de filhos. Essa nova etapa trouxe paz e propósito, contrastando com os anos turbulentos anteriores. A trajetória de Sérvida Erginç é marcada por altos e baixos, que mostram o quanto a vida pública pode ser intensa. Mesmo depois do sucesso em Yasak Elma e Uanish Büyük Seldihlu, ela enfrentou desafios pesados na carreira. Os cancelamentos consecutivos das séries Elkis, Seni Kalbini Sakladam e Kul Mazali abalaram sua confiança. Na imprensa, surgiram comentários sobre azar, escolhas equivocadas e até críticas repetidas sobre a sua altura, sempre mencionando seu 1,59 m. Essas observações, embora superficiais, criavam desgaste emocional constante. Sérvida precisou desenvolver uma resistência interna para lidar com a crítica pública. O escândalo da traição em 2021 foi um dos momentos mais dolorosos de sua vida. O fato de ter sua intimidade exposta nas redes sociais transformou uma situação já traumática em algo público demais. Tornou-se difícil administrar a dor e a pressão ao mesmo tempo. Mesmo assim, ela demonstrou maturidade ao tentar perdoar e reconstruir a relação, mesmo que isso não tenha sido duradouro. Além da vida amorosa conturbada, Sérvida também enfrentou tensionamentos profissionais. A situação com Ekmer Daimans, após o fim de Seni Kalbime Sakladam, mostrou que nem todos os bastidores eram tranquilos. Ainda assim, ela manteve firmeza ao dizer que somente ela decide quem permanece na sua vida. Esse posicionamento refletia seu amadurecimento emocional. Outro momento marcante foi o incidente com um cavalo em Uanish Büyük Seldihlu. Sérvida poderia ter se ferido gravemente, mas escolheu continuar trabalhando, mostrando força, profissionalismo e coragem.
Essa determinação a acompanhou ao longo de toda a carreira, mesmo nos momentos em que o público questionava sua sorte ou capacidade de escolha. Apesar das dificuldades, Sérvida não parou de atuar. Em 2023, retornou ao cinema com o filme Jena Zemze o Shagelo Deniz. Em 2024, participou também do filme Gunshishek, mostrando que continuava diversificando seu portfólio e explorando novos formatos. Mesmo com frustrações na televisão, ela se mantinha ativa e disposta a evoluir artisticamente. No campo pessoal, o seu casamento com Efe Saidut trouxe estabilidade e alegria. Sérvida afirmou que Efe a ajudou a compreender o significado real de amor próprio. Essa nova etapa lhe deu tranquilidade e equilíbrio emocional, permitindo que ela retomasse sua vida profissional com mais serenidade. Hoje, aos 32 anos, Sérvida continua sendo uma das atrizes turcas mais reconhecidas internacionalmente. Yasak Elma segue sendo exibida em vários países e seu nome permanece relevante. Ela mantém cerca de 1,8 milhão de seguidores no Instagram e foi convidada recentemente para o programa italiano Verissimo, reforçando sua presença na Europa. Sérvida Erginci é um exemplo de resiliência. Sua história mostra que o sucesso não segue uma linha reta. É feito de quedas, recomeços e coragem para continuar. Ela segue evoluindo, estudando, trabalhando e construindo sua vida passo a passo, provando que a verdadeira força está na capacidade de se levantar todas as vezes. E aí, o que você achou desta história sobre Sérvida Erginci? Ficou surpreendido com estes detalhes? Deixe o seu comentário aqui embaixo, contando o que pensa sobre tudo isso que revelamos hoje. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para receber mais conteúdos sobre os bastidores das suas séries turcas favoritas. O seu apoio é muito importante para nós. Até o próximo vídeo!